Mas, meus irmãos, eu quero convidar a igreja para permanecerem com as suas Bíblias abertas neste texto que acabamos de ler, do capítulo 13, a partir do versículo 14. Quando paramos para observar este texto, eu vou ser bem objetivo. Temos aí uma programação ainda no final, preparada, portanto quero ser bem direto. E este texto que acabamos de ler nos apresenta um momento crucial na história de Abraão, pai da fé, o homem que Deus escolheu para colocar em execução o seu propósito salvífico, o seu plano da salvação, e através de Abraão levantar uma nação eleita, uma nação sacerdotal, uma nação que fosse um referencial às demais nações que ali estavam naquela região. Contudo, para Abraão alcançar as promessas que Deus lhe fez, os irmãos conhecem as promessas que Deus fez a Abrão, que estão registradas no capítulo 12, a partir do versículo 1 do livro do Gênesis. Para Abraão se apropriar, tomar posse e receber de Deus o cumprimento destas promessas, nós vamos perceber ao longo da narrativa bíblica, falando acerca da sua história, que Abraão ele enfrentou alguns desafios para que ele pudesse tomar posse. Ele enfrentou alguns desafios estes que poderiam ser empecilhos para a concretização do plano de Deus na vida dele. Ou podiam ser empecilhos tanto para impedir o cumprimento, como para retardar, adiar o que Deus tinha para fazer na vida dele. E dentre estes empecilhos, eu quero, em primeiro lugar, mostrar para os meus irmãos que Deus, quando chamou Abraão, quando Deus lhe fez promessas, a Bíblia nos diz que essas promessas foram feitas por Deus antes de Abraão habitar em Harã. As promessas de Deus na vida de Abraão aconteceram na sua terra natal, na sua terra de origem. A palavra de Deus nos mostra isso, veja comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 2. A palavra de Deus nos deixa bem claro que Deus, quando se revelou a Abrão, quando Deus o escolheu, e na sua revelação, e lhe fazendo também promessas, foi antes dele habitar em Harã, foi na sua promessa, foi na sua terra de origem, na sua terra natal, estando na Mesopotâmia. Versículo 2 do capítulo 7 nos diz assim: e ele disse, varões, irmãos e pais, ouve. Estevão, ele estava dizendo isso aqui. E ele continua dizendo, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando aonde, irmãos? Vamos lá, estando aonde? Na Mesopotâmia. Antes de quê? Vamos lá, antes, diga comigo bem forte, antes de habitar em Harã. Então, Deus lhe fez promessas aonde? Na sua terra, antes dele habitar aonde? Em Harã. O próprio Deus, no capítulo 15 do livro do Gênesis, quando Deus ele fala com Abraão, quando Deus ele faz aquela promessa para Abraão tão conhecida, quando Abraão, no momento de, quem sabe, tristeza, porque os anos estavam passando e ele ainda não havia recebido o seu herdeiro, e Deus disse para Abraão, Abraão, sai da tua tenda, começa a contar as estrelas. Nesta revelação, naquela conversa de Deus com Abraão, Deus também revela essa mesma verdade. No capítulo 15, versículo de número 7, nos diz a palavra de Deus, e disse mais, eu sou quem, irmãos? Eu sou o Senhor. Veja aí na sua Bíblia, capítulo 15, versículo 7. E disse mais,
eu sou o Senhor. E ele conclui dizendo, que te tirei da onde, irmãos? Bem forte, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti o que, irmãos? Esta terra. Deus estava dizendo, eu te tirei da tua terra. E qual era a terra de Abrão? Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Está aqui, capítulo 15, versículo de número 7. Então, esta revelação e as promessas que Deus lhe fez foi antes de Abraão habitar aonde, irmãos? Em Harã. Por quê? Porque no capítulo 11 do livro do Gênesis, se você observar comigo, abra comigo a sua Bíblia no capítulo 11, versículo 31, a Bíblia nos diz, e tomou Terá, quem era Terá? Pai de Abrão. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir para onde, irmãos? Para a terra de Canaã. Porém, o que aconteceu? E vieram até Harã e habitaram ali. Então o texto nos diz que eles saíram da terra de Ur dos Caldeus, e o texto nos diz que saíram aqui 4 pessoas. Quem foram essas 4 pessoas que saíram de Ur dos Caldeus? Terá, pai de Abraão, Abraão, o seu sobrinho Ló e a sua esposa Sarai. Quantas pessoas? Quantas pessoas? 4 pessoas. Segundo o texto do capítulo 11, versículo 31 do Gênesis, 4 pessoas saíram de Ur dos Caldeus em direção aonde? Canaã. Foram em direção a Canaã, segundo o registro. É bem verdade que quando Moisés escreve este texto, Moisés já sabia. Mas quando eles saíram da sua terra natal, eles saíram pela fé. Eles não sabiam o destino. E eles saíram. Só que o texto nos diz que eles pararam em Harã e ali habitaram. Permaneceram ali. E a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que naquela terra... E aqui eu gostaria de vos falar, em primeiro lugar, ou o primeiro empecilho que pode atrapalhar a promessa de Deus na nossa vida, que pode adiar o que Deus tem para fazer na nossa vida. E eu quero mostrar aqui, em primeiro lugar, que a prosperidade material pode ser um empecilho. A prosperidade material não é pecado, até porque é bom. E é bom a gente prosperar materialmente, financeiramente, mas ela pode ser um empecilho, ela pode ser um atrapalho, quando ela toma o lugar da prioridade a Deus em nosso coração. A prosperidade material, quando ela entra no seu coração e anula o lugar de prioridade do Senhor em nosso coração, ela pode ser o empecilho para aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Abraão saiu de sua terra, de Ur dos Caldeus. A Bíblia diz que apenas 4 pessoas foram com ele: seu pai, seu sobrinho, sua esposa e ele. Mas lá nesta terra, em Harã, se você observar no mapa, depois pegar um mapa da geografia, você vai ver Ur dos Caldeus numa região superior, Harã numa região um pouco mais centralizada e Canaã embaixo, na região inferior, mostrando que ele saiu de Ur dos Caldeus, caminhou aproximadamente a metade do caminho que dividia entre Canaã e a sua terra natal, Ur dos Caldeus, e na metade do caminho ele parou. Parou na terra de Harã e ali eles habitaram, e a Bíblia nos mostra que em Harã eles prosperaram materialmente. Eles enriqueceram, eles cresceram, saíram apenas quantas pessoas de Ur dos Caldeus? 4 pessoas. Mas veja o que aconteceu com Abrão ali em Harã. Capítulo 12, versículo de número 5. Capítulo 12, versículo 5. Depois que Deus lhe faz as promessas, depois que Deus lhe dá uma direção, mostrando que não era para ele ficar detido no meio do caminho, prostrado diante da prosperidade, anulado a prioridade do Senhor no seu coração. Veja aí, capítulo 12, versículo 5. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e o que mais? Complete aí a frase. E toda a sua... que haviam adquirido aonde, irmãos?
E as almas que lhes acrescentaram aonde? Em Harã. Então ele saiu de Ur dos Caldeus sem nada, chegou em Harã, prosperou materialmente, financeiramente, cresceu e resolveu habitar ali. Mas o que Deus tinha para Abraão era em Harã? Não. O que Deus tinha para Abraão era na terra que ele haveria de lhe mostrar. Só que Abraão caminhou metade do caminho, parou em Harã, prosperou e disse: não tem problema não, aqui está bom. Aqui está confortável. E Deus dizendo: eu não te chamei para ficar nesta terra parado no meio do caminho. Eu não te chamei para ficar detido apenas com os olhos nas coisas materiais, porque o que eu tenho para fazer na tua vida é muito maior. O que eu tenho para fazer na tua vida é algo tão grande, Abraão. Tu não tem nem ideia daquilo que eu tenho para realizar na tua história. A terra que eu te chamei não é uma terra que gera apenas prosperidade material, mas a terra que eu te chamei é uma terra de propósitos espirituais. Deus não te chamou para estar detido, parado, prostrada no meio do caminho, envolvido apenas com as coisas materiais. Isso é muito bom, é importante, faz parte da vida, mas não pode anular do teu coração aquilo que Deus tem para fazer na tua história. Não pode roubar a centralidade, a prioridade do nosso Deus em nosso coração. Deus está te dizendo: segue em direção à minha palavra, segue em direção às minhas promessas, ouve aquilo que eu já te disse acerca do que eu vou fazer na tua história, porque eu te chamei para uma terra de propósitos. Só quem crê nessa palavra, levante a sua mão lá em cima nesta tarde, porque Deus está te dizendo: eu te chamei para uma terra de propósitos, eu te chamei para uma terra que eu tenho tantas coisas para fazer através de ti lá. Não fica parado ou parada no meio do caminho. Glória a Deus. E vou dizer uma coisa aqui: se for preciso Deus tirar algumas coisas da frente para te tirar desta paralisia espiritual, Deus é capaz de tirar, irmãos. Você crê nisso? Se for preciso Deus tirar algumas, Deus tira. Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra. Outra coisa, da tua parentela. Deus foi claro. E da casa de teu pai. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de quem? De teu pai. Quando ele saiu dos caldeus, o seu pai foi. Como o seu pai, era o líder do clã, então a responsabilidade, a liderança era do seu pai. E ele permaneceu ali em Harã. Mas se for preciso, Deus pode tirar algumas coisas que podem ser empecilhos para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, Estevão diz algo inspirado pelo Espírito Santo, que me chama muito a atenção. Veja comigo em Atos capítulo 7, versículo de número 4. Atos capítulo 7, versículo de número 4. Atos capítulo 7, versículo 4. Harã estava confortável. Harã estava muito promovendo um conforto, um comodismo. O materialismo arrancou a convicção, em primeiro lugar, do coração de Abraão. Mas veja o que aconteceu, capítulo 7, versículo 4. Então saiu da terra dos caldeus e habitou aonde, irmãos? Deus chamou Abraão para estar parado em Harã? Deus chamou Abraão para estar detido em Harã? Deus disse a ele: vai para uma terra que eu vou te mostrar, segundo o escritor aos Hebreus. Mas ele parou aonde? No meio do caminho. Mas veja o que aconteceu. E dali, depois que o seu pai fez o que, irmãos? Deus o trouxe. Veja o que o texto diz. Depois que o seu pai faleceu, Deus o trouxe. Era como se fosse um resgate de Deus. Você parou no meio do caminho. Tem algumas coisas que estão impedindo você avançar. Mas eu vou tirar algumas coisas. Eu vou te trazer de volta para o meu propósito. Diga assim: se preciso for, Deus vai te trazer de volta
para o centro da vontade dele. Aleluia. Aleluia. Deus não te chamou para estar parado no meio do caminho, não. Deus não te chamou para estar nessa região aí, não. Deus tem algo ainda além. Glória a Deus. Deus disse a ele: da casa do teu pai, da tua terra, do meio da tua parentela. Mas Abrão, segundo lugar, ou a segunda coisa que pode impedir, atrapalhar, ou ser um empecilho naquilo que Deus tem para fazer em nossa vida, é desobedecermos a orientação divina. É quando Deus é claro naquilo que Ele tem para fazer, e mesmo assim a gente fica querendo, não, vamos fazer assim. Deus mandou fazer assim. Não, mas a gente faz assim. Isso pode ser um empecilho, adiar, retardar aquilo que Deus tem para fazer com pressa. Deus disse a Abraão: sai da tua parentela, da casa do teu pai. E Abraão levou o pai. Deus o trouxe depois que o seu pai faleceu. Deus tirou o empecilho do caminho. Mas o que aconteceu? Ele ainda levou o seu sobrinho Ló. Por quê? Porque Flávio Josefo diz que Abraão se afeiçoou a Ló de tal forma que ele não o via mais como seu sobrinho, ele via como seu filho. E alguns chegam a defender a possibilidade de que Abraão já pensava em passar toda a sua herança para Ló, colocando ele como o herdeiro da sua promessa. Mas Deus disse para ele: não, é da tua semente. Aí sabe o que aconteceu? No capítulo 13, a Bíblia diz no capítulo 13 de Gênesis, veja comigo. Capítulo 13, versículo de número 2. Veja como Abraão prosperou, irmãos. Capítulo 13, versículo 2. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Mas veja o que aconteceu no versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de quem? De Ló. E Abrão entendeu aqui. E tem alguma... O primeiro empecilho, as primeiras barreiras já foram removidas por Deus. Mas mesmo assim, ele ainda estava com Ló. Ainda havia levado Ló consigo. Mas quando começou a haver aquela contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló, Abrão entendeu: tem alguma coisa que eu preciso ajustar ainda. E ele disse: Ló, eu preciso ter um particular contigo. Pois não, meu senhor, pois não, meu pai, pois não, senhor Abraão. Olha, está vendo aí essa terra? Estou vendo. Se tu escolheres a direita, fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita. Mas essa decisão tem que ser tomada, porque Deus foi claro nas suas orientações, e até agora eu estive contigo. Mas a partir de agora não. Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita. A Bíblia diz, irmãos, se você observar o capítulo 12, o relato do capítulo 13, depois que Deus deu esta orientação a Abrão, e Abrão continuou levando consigo o seu sobrinho Ló, se você observar, Deus não fala mais com Abrão. Deus não se revela mais a Abrão. Deus não conversa mais com Abrão. Por quê? Porque tem coisas que é para a gente decidir e fazer. Deus já mostrou a vontade dele. Deus já mostrou o caminho. Deus já revelou o que é que a gente tem que fazer. E Deus não fala mais, Deus fica aguardando. Deus não fala mais com Abrão. Mas quando Abrão decidiu obedecer a palavra de Deus, veja o que diz a Bíblia no capítulo 13, versículo 14. Depois que ele obedeceu na íntegra a orientação de Deus, capítulo 13, versículo 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que se apartou dele. Ou seja, enquanto estava com ele, Deus não falou mais.
Enquanto estava com ele, Deus não se revelou mais. Mas depois que Abraão disse assim: agora, Ló, vai para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Em seguida, aí diz o texto, versículo 14 do capítulo 13. E disse o Senhor a Abraão, depois que ele removeu o empecilho, depois que ele obedeceu a palavra, depois que ele seguiu a orientação, tem revelação. Depois que obedece a palavra, tem provisão. Depois que obedece a palavra, tem direção. Depois que obedece a palavra, tem comunhão. Depois que obedece a palavra, tem presença do Senhor. Depois que se apartou dele, tem coisas que podem estar atrapalhando o que Deus tem para fazer na tua vida. E Deus te trouxe aqui nesta tarde. Não sei se está aqui, não sei se está em casa, mas o Senhor está dizendo: eu tenho uma coisa tão grande para fazer. Já te mostrei o caminho, já te revelei a minha vontade, mas tem algumas coisas ainda que precisam ser colocadas no lugar. E o Senhor está dizendo: chegou a hora de remover, chegou a hora de fazer, chegou a hora de colocar de lado, chegou a hora de priorizar a minha palavra. Fé e obediência, obediência e fé caminham juntos em direção à promessa. O Senhor te diz: é obediência à minha palavra e fé para crer naquilo que eu já te revelei, que eu vou fazer na tua vida. Levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor, porque Deus te trouxe aqui para te dizer: é obediência e fé. Fé e obediência. Obediência e fé. Quando Deus se revelou a Abraão, Abraão já não ouvia mais. E quando ele ouve a voz do Senhor, ele diz: sim, Senhor. Aí Deus disse: Abraão, pois não, Senhor, levante a tua cabeça, Abraão. Olha para o sul, olha para o norte, aonde os teus olhos poder enxergar, Abraão. A tua visão é tão limitada que você não vai conseguir enxergar de forma plena o tamanho desta terra. Mas aonde os teus olhos conseguir enxergar, Abraão, está vendo essa terra? Eu te darei por possessão e herança. Quando cumprimos a palavra do Senhor, seguimos em obediência e fé. Aí Deus disse: agora eu vou dar, agora eu vou entregar, agora eu vou consumar, eu vou fazer aquilo que eu te prometi. Diga para quem está do seu lado: fé. Mais forte, bem forte. Diga assim: fé e obediência caminham juntos em direção à promessa. Deus abençoe.